Muito boa tarde para você que está em casa, você que está almoçando na rua, você que está passando pelos bares. Estamos chegando com os donos da bola nesta sexta-feira que, olha, o torcedor rubro-negro está com um sorriso daqui a aqui, não tem jeito. Voltou a vencer o Fluminense, voltou a fazer um jogo equilibrado, se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil, botou no bolso, ó, mais 4 milhas. 4 milhas para o Flamengo, importante esse valor também, por tudo que vem passando do clube. Óbvio que não tem necessidade financeira, mas é sempre bom colocar mais umas 4 milhas no bolso. Você aí de casa, se tivesse essas 4 milhas, o que você faria? Tenho certeza que muita coisa boa. Vamos falar muito sobre esse jogo, que foi o clássico. A linda festa nas arquibancadas, tanto da torcida do Flamengo como também da torcida do Fluminense, um espetáculo à parte. Finalmente tivemos sinalizadores nas arquibancadas, uma festa que a gente precisa ter nos estádios, porque isso engrandece o espetáculo e faz com que o jogo fique ainda mais especial. Vamos falar muito também do Botafogo, vamos falar muito de Vasco, que tem rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. Flamengo e o Vasco só jogam na segunda-feira, o clássico. Fluminense e Botafogo jogam no final de semana. Mas antes da gente falar isso, eu não recebi o e-mail do RH. Mas quando eu cheguei aqui, eu nem me atentei a isso. Mas quem está comigo fazendo o programa hoje se atentou. Nós três, eu, Igor Dorileu e a Tirson, com o mesmo tênis. Oh. Não é mentira, olha isso aqui. Não é propaganda. Não é propaganda, tá todo mundo com tênis igual. Tava na promoção. Tava na promoção. Acho que foi esse que o GV trouxe, né, Dorileu? Foi esse. Boa tarde, irmão. Boa tarde pra todo mundo que tá em casa. Eu recebi o e-mail do RH, né? A Tirson também. Mas eu só vim por vinho, então. Não, a gente até na blusa, né? Na paleta. Esse o Tirson não recebeu. Vocês não me falaram não, né? Faltou, né, Tirson? A comunicação. Faltou. Ui, aquela mensagem de noite, né? De madrugada. Vai com essa camisa aí e tal. É porque você tava no Maracanã. Boa tarde pra você também, mas essa camisa tá combinando com o seu bigode. Gostou? Pô, tá maneiro. Caju. É que eu dei uma paradinha, mas dessa vez sem o risco de cortar aqueles lados. Ah, ainda bem, né? Aprendeu, né? Aprendi, tá? Você tava fazendo besteira, né? Deu. Graças a Deus você não viu. Felizmente você não viu, mas tava uma coisa um pouco feia. Não, mas teu bigode é maneiro. Gostou, Tia? Eu gosto. Eu fui, então. Acho que fica legal. Eu preciso Você é o estiloso, fica estiloso. Você é aliado, Você na esquerda ou na direita. É isso. E o Dorileu na meiuca. Agora ele tá só distribuindo. Bom, então é isso, gente. A gente vai falar muito sobre esse clássico. Já vamos começar com a enquete de hoje. Bota na tela pra gente ver Eu ouvi uma análise hoje dizendo aramilisismo. Mas como hoje eu não comento, eu só apresento, eu não vou opinar. Aí você vem com essa frase. Aí é pra vocês. Ele joga. Tá isso bom. Aí, vocês que se virem aí. Hoje é sexta-feira, rapaziada. Tá todo mundo querendo saber de coisa boa. Os adversários aprenderam a parar o dinizismo, sim ou não? Lembrando que, no meu ponto de vista, vocês podem discordar à vontade, mas estarão errados. Brincadeira. O último grande jogo do Fluminense foi contra o River, no meu ponto de vista. Assim, grande jogo, os 90 minutos. Contra o Corinthians foi bem no primeiro tempo, mas o grande jogo foi contra o River, isso já tem um certo tempo. Aprenderam os adversários? Igor Dorileu, começa com você. Eu acho, é fato que o Fluminense teve uma queda de rendimento, já são 5 jogos sem sequer fazer gol, né? Mas eu acredito essa queda do Fluminense recente muito mais aos desfalques que o Fluminense tem, e aí eu falo do Marcelo, do Alexander e do Keno, do que propriamente uma descoberta dos adversários em como parar, em como jogar contra o Fernando Diniz. Eu acho que o Fluminense está sentindo bastante esses desfalques, não é um elenco que tem tanta profundidade assim, e nesse estilo do Fernando Diniz a gente sabe, né? Um time muito encaixado, demanda muito treinamento, então às vezes quem entra não está na mesma rotação de quem já joga ali toda a partida, está tão acostumado assim. Então, apesar desses resultados ruins, eu ainda não falo que os adversários aprenderam a parar o dinizismo, não. Eu acho que essa queda de rendimento do Fluminense se deve muito mais aos desfalques que tem tido. E você, Tirson, meu latera? Primeiro, boa tarde a todos, né? Boa tarde para meu amigo Igor. Tamo junto. Boa tarde, Flávio, e a todos que estão nos acompanhando. Não acredito nesse aspecto de só entender o trabalho feito pelo Diniz, né? Eu acho que o trabalho é muito bem feito. É lógico que a ausência desses jogadores faz com que o time tenha uma queda dentro do seu elenco, é natural. Só que todos os jogadores responsáveis, que são os matadores, os que são os decisivos, estão muito abaixo hoje. Sim. Hoje a gente vê não somente o Flamengo fez uma grande partida, evitando que o Fluminense fizesse um confronto de igual para igual. O Flamengo conseguiu
tirar essa ideia de jogo do Diniz, fazendo com que o Flamengo marcasse muito forte. E aí traz a dificuldade, porque o grande jogador que é o Arias, nesse jogo e nos últimos jogos, vem tendo um desempenho abaixo. Sim. O próprio Ganso da mesma forma. O Cano sumido e a bola não chegando, ele não consegue resolver, porque ele precisa que a bola chegue. E aí, quando chegou, ele não teve no seu melhor momento para fazer a definição da jogada. Então, assim, eu vejo um time que você tem que ter essa rotação. Lembra que a gente começou a falar lá no início da temporada que você precisa de um grande elenco para substituir as peças quando estiverem ausente. Mas a peça que entra, você tem que corresponder com a mesma intensidade de jogo. Não só a ideia de jogo, mas a mesma intensidade. E aí entra a qualidade individual de cada jogador. Cada um tem a sua particularidade. O Keno faz muita falta, o Marcelo faz muita falta, o Alexander, que é um jovem que encaixou muito bem nesse esquema de jogo do Diniz, e aí sim o Fluminense sentiu muito. Agora, você vê o time trabalhando lá atrás, o Flamengo tentando marcar sob pressão lá em cima, na pressão alta, na saída de bola do Fluminense, dificultando, mas o Flamengo não conseguiu roubar tantas bolas ali dentro do campo. O Gabigol quase chegou 2, 3 vezes perto do Fábio, mas assim, você vê um trabalho muito bem feito. O problema é que no último terço o Fluminense não conseguiu mais chegar dentro do campo ofensivo. Teve muita criatividade, não conseguiu mais criar aquela verticalização que a gente falava que estava muito bem feito, porque perdeu a ausência desses jogadores. E os jogadores que são, né, que seria o Ares e o Ganso, estão abaixo do seu nível e aí acaba isso influencia diretamente. Concordo com você, Atisson. E assim, antes da gente rodar o VT do Thiago, que esteve ontem lá no Maracanã, ao lado de Igor Doreleu também, tem muita gente aí que estava só esperando uma eliminação do Fluminense para descer a marreta no Diniz. Tem muitos oportunistas aí que gostam de esperar o resultado acontecer para criticar. E eu aqui, sentado nesse banco, eu sempre defendi o Fernando Diniz e eu continuo defendendo, eu acredito no trabalho dele e acho que o torcedor do Fluminense também tem que acreditar, porque ainda tem muita coisa boa para acontecer, a gente está no início de temporada, é um time que ainda vai se adaptar, tem janela no meio do ano, então vamos ter muita calma. Estou vendo alguns torcedores já, mas não tem outra forma de jogar? Calma, o Diniz ele sabe o que ele está fazendo e a gente confia muito também no trabalho do treinador do Fluminense. Agora sim, bota na tela a matéria do Thiago contando a história do jogo. Um clássico centenário que voltou a escrever uma página inédita e desta vez colorida de vermelho e preto. Nunca antes Flamengo e Fluminense tinham se enfrentado na Copa do Brasil. Além do placar zerado no jogo de ida, a partida trazia também um gosto de revanche para os rubro-negros, ainda engasgados com a final do Campeonato Carioca. Para mim é uma alegria. Para mim é uma alegria muito grande fazer parte dessa revanche depois do que aconteceu no Carioca e no momento também do Fluminense, que é um time muito forte e que realmente merece muita valorização e respeito. Que realmente merece muito valorização e respeito. Arrascaeta, que estava afastado dos gramados desde o jogo de ida, voltou a ser escalado e coube a ele abrir o marcador. É do Flamengo! Arrascaeta, uruguaio aparece para usar a cabeça. Até ali, os tricolores estavam melhor em campo. Germancano já tinha tido 2 chances de abrir o placar, mas o momento do maior artilheiro do país não é bom. Já são 5 jogos sem balançar as redes, mesmo o jejum do Fluminense. A gente não pode dizer que o artilheiro do mundo desaprendeu a fazer gol, que um cara do talento do Arias não sabe como atacar mais, que o Ganso não sabe como achar um passe. Foram detalhes que fizeram com que o gol não saísse. Precisando do empate, Diniz mexeu no intervalo e viu o Fluminense controlar a posse de bola com mais de 70% contra 29% do Flamengo. Mas o domínio não se reverteu em gols. Com os espaços criados, foi o Fla que acabou sendo mais perigoso. E soube explorar os erros dos tricolores, como esse passe de Ganso.
Roubada de bola é do Gerson para matar o jogo, ele bateu Fábio, salvou, pega a sobra, Cebolinha, deu um traço, ajeitou, mandou no canto, na trave, voltou no Gabriel, mandou para fora, vai o Gerson. Nos minutos finais, Arias e Cano deram um suspiro de esperança ao torcedor. Do outro lado, Everton Ribeiro e Fabrício Bruno passaram perto de ilustrarem obras de arte. Mas a história já tinha um autor para assinar o capítulo final, um atacante predestinado. Mengão, classificadaço! Foi um grande jogo de todo mundo, de quem começou, de quem entrou, mostrando um grupo muito forte, que o trabalho do São Paulo está sendo bem feito. Com o resultado, além da classificação, São Paulo chega a 7 jogos de invencibilidade no Flamengo e ganha mais tranquilidade para trabalhar. Enquanto isso, Fernando Diniz vive o pior momento na temporada. São 5 partidas sem vencer. E agora, a eliminação na Copa do Brasil. A gente tem que continuar melhorando e é isso que a gente vai fazer. Bom senso, a gente vai continuar na mesma, achando que é céu e inferno, e a gente agora achar que é produzir um inferno que não tem. Comigo não vai ter inferno. Este jogo nos dá um impulso para fazer o que vem pela frente. Estamos longe de consolidar uma ideia porque temos pouco tempo aqui. É seguir o trabalho porque temos muita coisa a fazer. Na próxima terça, os rubro-negros vão conhecer o adversário das quartas de final em sorteio realizado na CBF. Até lá, as páginas desse Fla-Flu ainda vão rodar os noticiários. Isso vai se repetir, até que um próximo capítulo venha a ser escrito nessa história centenária. Excelente. Que é isso, Vem com óculos hoje, tá estilo quente, né? Faz parte, Quando ganha o Fluminense, a gente dá os parabéns, comemora com ele, e quando o Flamengo ganha, da mesma forma. Agora, que bela festa das duas torcidas. Muito bonito. Belíssima torcida. De parabéns. Vocês dois estiveram no estádio ontem, né? A gente foi no estádio ontem. Muito bacana ver as duas torcidas ali comemorando, incentivando o seu time com os cantos maravilhosos. Muito bacana, sem violência, sem nada. A gente fica realmente emocionado, né, de ver uma festa tão bonita das duas torcidas. E quase 70 mil pessoas ontem, né? Geralmente o Maracanã tem a presença um pouco reduzida por causa da torcida visitante e tal. Ontem não, né? Com as duas torcidas, quase 70 mil pessoas. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter um clássico com tanta gente assim. A gente espera que segunda-feira tem Flamengo e Vasco, né? Isso. Por ser segunda-feira, talvez um pouco a galera... Mas hoje não tem mais essa, não. Ontem foi quinta, pô. Quem não quer um joguinho na segunda-feira para ir ao Maracanã, pô? Adoro, até ontem, 25 mil vendidos. Vamos ver se esse número aumenta, mas esses quase 70 mil presentes no Maracanã, acho que gostaram do jogo. Óbvio que o torcedor tricolor mais incomodado por conta da eliminação, mas foi um jogo de estratégias diferentes e que, no meu ponto de vista, o Flamengo conseguiu, não só pelo resultado, mas pelo que foi o jogo. O Flamengo... pelo que se propôs a fazer, foi melhor do que o Fluminense. Quando você pega os melhores momentos da partida, o resultado, você tende a pensar que o Flamengo foi muito melhor em todo o jogo. Mas eu penso um pouco diferente. Eu acho que o Fluminense não fazia um primeiro tempo ruim. Sim. Os 15 minutos foram muito ruins partidos, primeiros. Não teve muito chance pra obrigado, ninguém. né? O primeiro chute foi do Davi Luiz, fora da área, que o Fábio encaixou tranquilamente, com 14 minutos já. E aí, depois disso, o Fluminense teve 3 chances, as 3 com Cano. Uma ele estava impedido, chutou por cima. A outra foi uma bola de fora da área que o Matheus Cunha quase se complica. Tem sequência, né? Dá o escanteio e no escanteio. E no escanteio, o Nino raspa a bola, o Cano tem a chance e chuta por cima. E aí, logo depois dessas 3 chances, quando o Fluminense estava se soltando mais, o Flamengo consegue fazer o gol com a Arrascaeta. Gol de cabeça, que não é a especialidade dele. E aí, depois disso, o Fluminense tem que remar tudo de novo e começa a se complicar, né, Tisson? Até no segundo tempo também, o Flamengo se sente mais confortável nessa condição, esperando o Fluminense. Não, exatamente. A leitura é perfeita, né? Eu acho que tem outro aspecto, eu acho que fez uma grande diferença para essa partida, principalmente. Para as duas partidas dessa decisão, né? Desse confronto, que foi a postura dentro do jogo. O Flamengo teve um comprometimento muito grande de competir, de não deixar o Fluminense criar a melhor situação do jogo dele, deixar ele desconfortável, que é aquela situação de você pressionar todo momento o adversário quando tem a saída de bola. E o Flamengo fez muito bem isso, conseguindo pressionar, deixando o Fluminense incomodado, pressionando lá em cima, no campo ofensivo, no campo defensivo do Fluminense, não deixando o Fluminense chegar no campo ofensivo. Chegou algumas vezes, logo no início, e depois o Flamengo controlou esse aspecto.
Acho que a postura da equipe competitiva do Flamengo fez com que o Flamengo saísse vencedor. O Fluminense não competiu. Eu falei, na final, o Fluminense foi competitivo, foi mais forte, e o Flamengo não competiu e tomou a goleada e foi derrotado. Dessa vez não. Dessa vez foi diferente. O Fluminense não competiu e o Flamengo entendeu a decisão. Veio também lá de cima da torcida, né? Exatamente. A torcida desde o início lá, a primeira dividida, a torcida já cobrando, incentivando. E aí os jogadores dentro de campo vai entendendo aquilo ali. Aí, alguns jogadores particularmente fizeram uma grande partida no time do Flamengo. Esse aí que tá fazendo essa jogada aí, que pra mim foi um monstro dentro do jogo. E merecia até fazer o gol, porque ele tem crescido muito dentro da partida, que foi o Fabrício Bruno. E aí, Thiago Maia e o Pulgar ali no meio-campo foi muito absurdamente tirando o espaço do Ganso. O confronto do lado esquerdo, apesar dele não ter ido muito bem ofensivamente, mas defensivo, ele ajudou muito, que foi o Ayrton Lucas, tirando ali o confronto ali, que a gente fala, o combate de 1 contra 1, que foi contra o Arias. Ele ganhou todas as jogadas. E aí o Flamengo teve essas individualidades. Que aí, mesmo o Flamengo não tendo aquele trio ofensivo tão agudo, que você jogou com a Arrascaeta mais por trás, você deixou o Gabigol lá na frente, mas o time é muito competitivo, né? Então, assim, o Gabigol não desistiu de nenhuma jogada, foi, né, no final ali, conseguindo fazer o segundo gol. E esse aí, né, cara? Pra mim, a gente sempre fala do Arrascaeta. O Arrascaeta é um cara que faz a grande diferença técnica do time do Flamengo. Ele consegue achar o último passe, ele consegue achar com genialidade, com passe, com muita facilidade. Parece que o passe é fácil, mas ele bota com muita qualidade o passe. E ele mesmo não estando 100%, eu boto aí que ele esteja hoje uns 50% da parte física dele e da parte técnica. Mesmo assim, ele fez a grande diferença nesse time do Flamengo. Porque ele consegue dar ritmo ao time do Flamengo. Ele sabe o momento de acelerar, ele sabe o momento de frear. Então, aí quem cresce com isso é o Gerson. Lembra quando a gente falou que o Gerson não consegue fazer quando tem a ausência dele? E aí teve a troca. Sai o Arrascaeta e entra o Everton para dar essa continuidade da qualidade. O Everton entrou muito bem para isso. Então, assim, a diferença, o diferencial é a substituição que fez a grande diferença também para o Flamengo sair vencedor dessa partida. Uma coisa é você ter jogadores que entendem muito bem a questão tática, que fisicamente são muito fortes, mas outra coisa é você ter um jogador especial como o Arrascaeta. Esse cara ganha jogo, esse cara desequilibra, esse é um cara diferente, é o cara que vai te dar a criatividade que você pode não ter, se ele estiver em campo, isso vai acontecer. E faz muita diferença, né, Dorelho? Muita diferença. Ontem, no primeiro tempo, eu fiquei especialmente de olho no Arrascaeta, por conta dessa volta dele depois de 2 semanas. A última partida tinha sido justamente no último Fla-Flu, né? No Fla-Flu da ida, ele saiu sentindo. E o Arrascaeta, assim, no primeiro tempo ele deu esse ritmo ao Flamengo, controlou bem o meio-campo como ele faz sempre, mas ele não chegou a ser brilhante. Não fez tantas jogadas assim, mas até quando ele não é brilhante, ele decide, né? É incrível. Exatamente. Numa jogada que nem é a especialidade dele, que é um gol de cabeça. A gente não viu o Arrascaeta fazendo tantos gols de cabeça, mas isso só mostra o quanto, de toda forma, de qualquer forma, ele consegue ajudar o Flamengo, consegue ser decisivo. E é muito importante o Arrascaeta voltar nesse momento da temporada, né? Não só ele, ontem teve Everton Ribeiro voltando também, o Léo Pereira, o Flamengo agora. Passou por uma decisão de Copa do Brasil para seguir vivo. Segunda-feira tem um clássico contra o Vasco, também é sempre importantíssimo. E na quinta-feira tem uma final aí já na Libertadores também, precisa vencer o Racing, jogando aqui no Maracanã. Então, assim, claro que ter o Arrascaeta de volta é sempre bom, mas se tinha um momento especial para tê-lo de volta, é agora. Essa semana é muito determinante para o Flamengo. Copa do Brasil já deu certo, falta a Libertadores e o Brasileiro aí também. É o momento de você respirar, vamos lá, vamos trocar agora. O Arrascaeta jogou em uns 60 e pouco, 70 minutos. Isso aí. Então você deixa ele de fora, deixa ele, bota o Everton Ribeiro. Sim. Aí você dá mais ritmo pro Everton Ribeiro, deixa ele jogar o primeiro tempo todo, mais um pouquinho, aí depois você bota um pouquinho mais o Arrascaeta, para não ter esse desgaste, não ter necessidade de você desgastar um jogador que está voltando de lesão. Sim. E aí você vai colocando e equilibra a equipe, principalmente os 2 jogadores que têm essa facilidade de criação. Eu concordo com você. E ontem, assim, além de toda a questão da volta do Arrascaeta, acho que a ausência do Marcelo também influencia faz muito. muita diferença. O lado esquerdo do Fluminense todo, né? Exatamente. Não é a mesma coisa. Até o Felipe Melo, que vinha jogando no lado esquerdo da defesa, não estava de jogar. Mas, assim, ontem o que eu senti, por mais que eu não estivesse no estádio,
eu senti um Flamengo muito vibrante. Exatamente. Um Flamengo com, além da intensidade dentro de campo, um Flamengo que a cada dividida era um prato de comida para esses caras. E a torcida do Flamengo, ela pode ter todos os defeitos. Você aí pode achar que, não tem, né? Mas quando ela vê que os jogadores dentro de campo estão se doando, quando os caras estão correndo, quando os caras estão dividindo, estão botando o pé, estão vibrando com desarme, estão vibrando com bola rachada, isso é diferente, porque a torcida sente que o time está na Pode mesma até sintonia. perder. Pode até perder. Pode até perder. Mas se pode tiver até perder. esse comportamento, Exato. o torcedor ele não vai ficar chateado, ele não vai ficar te vaiando. É e isso acontece num momento muito delicado, que a semana do Flamengo foi muito pesada. Sim. A gente teve a informação do Marinho, que se recusou a viajar para o Chile. Depois tem a informação do problema entre o Davi Luiz e o Gabigol. E aí ontem, a gente falando do Arrascaeta, foi aniversário do Arrascaeta. Parabéns, Arrascaeta. E no vestiário, a gente tem as imagens aí, ele recebeu um bolinho da galera no vestiário. Ele que agora faz bolo, né? E é verdade, ainda tem isso aí. Agora ele virou confeiteiro. Isso. E assim, eu acho que isso aí, e a gente vai repercutir aqui também a entrevista do Gabigol para a TV Globo depois do jogo, depois dessa questão, isso mostra que, querendo ou não, internamente, no vestiário, os caras, pelo menos boa parte deles, falam a mesma língua. Cara, assim, na verdade, eu acho que quando você tem uma situação de grupo, é natural que você tenha uma diferença, é natural. Sim. Que você tenha mais afinidade com o Igor do que com o Flávio. Normal. Fato. Às vezes você se dá muito mais pela empatia, afinidade, pela né? afinidade, pela forma de você conduzir. Tem gente que é mais calado, tem gente que gosta de falar mais. Isso é normal. E se tiver também o problema dentro do vestiário, dentro de um jogador com o outro, eu já participei de vários grandes elencos que tiveram problemas individualmente. Mas dentro de campo, eles não podem ter problema. Dentro de campo, eles têm que tocar a bola para o outro e correr um pelo outro e depois xingar se for preciso. Então isso foi demonstrado dentro do próprio jogo. Se tiver, não tem problema nisso, isso aí faz parte do processo. Só que dentro de campo não pode deixar a ideia trazer com que você fique borrado de mimimi, não vou tocar a bola, e prejudicar a entidade. A entidade maior, o clube, ele não pode ser prejudicado. Aí sim, a partir do momento que for afetado dentro de campo, você analisar isso, a diretoria tem que tomar uma providência e começar a atuar. Sim. Se não tiver, como aconteceu no jogo, não importa se eles se abraçaram ou não, que foi o caso da Luiz. A gente tem até a imagem aí, pode rodar a imagem aí. Não importa, isso aí, vai abraçar, legal. Mas isso aí foi para mais demonstrar pro lado de fora que tá tudo bem. Mas mesmo se não tivesse abraçar ali, olha só, parabéns pelo teu gol, tô contigo. Sim. A gente não precisa ser amigo, mas tô ali, comemoro. Tá? Respeitar, isso aí, se respeitar, porque esse que é o maior problema, não fazer dentro de campo o que tem que ser feito. Antes do Dorileu complementar, indo de encontro com o que você falou, quem também falou justamente não com essas palavras, mas a mesma ideia, foi o Everton Ribeiro na zona mista. Vamos ouvir o que falou o Everton Ribeiro. O nosso ambiente é muito bom. A gente sabe que o Flamengo gera muita expectativa, gera muita notícia e às vezes saem coisas que não são verdades. O nosso ambiente não tem nada que atrapalhe dentro de campo, que é o mais importante. Lógico, temos as nossas individualidades. Como um grupo de 30 pessoas, um é mais chegado do outro, mas isso não tem problema. O que importa é estar trabalhando forte, correr um pelo outro, como corremos aqui hoje, e fazer o melhor para o Flamengo vencer. E é assim que a gente vai seguir forte, como sempre foi. Exatamente. Eu acho que o Everton, ele resumiu muito bem o que você tinha falado. E eu queria aqui também dar os parabéns ao Everton Ribeiro, porque ele, no pior momento do Flamengo na temporada, é o cara que bota a cara para falar. É sempre ele. É sempre o Everton Ribeiro. Seja num desembarque, seja depois do jogo, no campo, seja numa zona mista. O Everton Ribeiro é, de fato, um capitão desse time, um líder desse time. E ontem, a vibração dele, desde que ele entrou em campo, foi uma coisa também que me chamou bastante atenção. Então, é bom a gente frisar isso aqui, que não é só nos bons momentos que o Everton Ribeiro vai falar, não. Nos momentos ruins, ele também fala. E aí, Dorileu, eu te pergunto, a gente aqui na Band também tem
Sim, eu mesmo não gosto de você. Pô, eu queria dar uma moral pra tu. Eu falei que tinha mais afinidade com o cara. Calma. Tu tá vendo, Atiço? Se controla aí vocês dois, Você tá vendo, Atiço? Vamos entrar em um acordo aí, pô. Eu fui falar que eu tinha mais afinidade com o cara. Aí você arrebenta, pô. Agora eu vou jogar com a Atiço. Agora eu vou... Tô brincando. mas assim, é natural. É uma coisa que acontece, principalmente no mundo corporativo. Cara, isso desde a escola. Exato. Você tem uma turma de 30, 40 alunos, todo mundo se gosta, todo mundo se fala, todo mundo é o mesmo grupo? Não, gente, cada um tem um grupo, você gosta mais de tal pessoa, menos de outra. Daí você vai, trabalha a mesma coisa, seja ele no futebol ou na área que você atua. Você não gosta de todo mundo do seu trabalho. Você que está em casa, você não gosta de todo mundo. Vem detesta que você gosta de todo mundo que você não gosta. É mesmo? Tem alguém que você não gosta aqui? O Flávio, já falei, mano. Traíra. Depois do ar você fala mais alguns aí. Traíra. Que não pode acontecer isso atrapalhar o trabalho, o desempenho, que é o que o Atilson estava falando. Pode ter grupo, com certeza tem grupo. Claro que tem. O Atilson participou de vários elencos, com certeza não tinha um grupo. A gente estava lembrando esses dias alguns grupos, assim, digamos, rachados, né? Tinha o Vasco lá na década de 90, no final da década de 90, com Romário e Edmundo. Depois teve o Flamengo com o Pet, com o Edilson. Sim. E eram times. Você olha os resultados, dentro de campo dava certo. Apesar de tudo, dava certo. Tem que acontecer isso, vai ter diferença, normal, mas dentro de campo tem que dar certo. E sobre o Everton Ribeiro, é a função de capitão também, né? Sem não é dúvida. Só a parte boa, não é só levantar a taça. Mas exatamente, Tem isso que é botar a cara liderança. ali. Isso é Como liderança, fez o Nino ontem também, foi o único Exato. que falou do Fluminense. E ficou, ele esperou bastante tempo. A gente está vendo o gol do Gabigol, vamos colocar as aspas, a entrevista dele, essa foi a entrevista para o Eric Faria após o jogo ainda no gramado. Não concordo sobre uma possível nova era depois da vitória da classificação de ontem. Acho que o trabalho tem que ser feito desde os treinos, desde o ninho. Tem muita gente que fala muita M, e aí você sabe o que ele falou. Acho que vocês da imprensa criam algumas coisas e a torcida vem para o Maracanã com um pouco de má intenção com os jogadores. Isso nunca aconteceu aqui no clube desde a época do Diego, do Arão. Falam, a gente vai ter a segunda parte aí da fala dele, falam, tem problema da gente... Aí ele é perguntado, o Eric retruca ele, mas tem problema entre vocês, no caso o Gabigol e o Davi Luiz? Aí ele fala, tem problema da gente com vocês da imprensa, porque vocês criam coisa na cabeça do torcedor e começam a trazer coisas ruins para o clube, que os verdadeiros flamenguistas não podem acreditar. O Flamengo sempre é o nosso amor, a gente joga pelo Flamengo. O Flamengo não é Big Brother, com câmera, fofoquinha. Quando ele falou isso, eu confesso que eu dei uma risada. É um grande time. É o maior do Brasil, com jogadores de futebol atrás do sonho próprio e do clube. Eu vou jogar para vocês essa fala do Gabigol. Eu acho que ele tem razão em alguns pontos, mas eu acho que não é culpa da imprensa o mau momento do Flamengo. Eu acho que... Por exemplo, a informação de que havia um problema interno dentro do clube não foi divulgado só pelo repórter X, pelo repórter Y, foi divulgado por 1, 2, 3, 4 repórteres, 4 jornalistas. Então, desses 4 jornalistas, a gente pode colocar quase todos eles que têm bastante fonte no clube. Então, não foi uma coisa inventada. Começa daí. Eu acredito que não tenha sido uma coisa inventada. Só que a proporção que isso tomou, aí eu acho que está errado. Porque, como vocês bem disseram, existem problemas em todos os locais, principalmente quando você está lidando com 30 pessoas, 30 jogadores de futebol dentro de um dos maiores clubes do mundo. Isso é natural. Só que eu vi isso também como uma resposta dele, não só para os jornalistas, mas para a torcida. Do tipo, acreditem em nós que nós vamos entregar a vocês. Acho que quando ele fala do Big Brother com câmera e fofoquinha, é até bom para trazer uma pitada de humor. Foi engraçado, foi uma boa sacada do Gabigol. Mas, de fato, as coisas não estavam acontecendo. Depois de uma classificação, é até mais fácil você poder desabafar dessa maneira. Mas, tomara que, de fato, o Flamengo não seja esse Big Brother. Tomara que, de fato, o Flamengo não tenha tanta fofoquinha que influencie dentro de campo. Porque o torcedor não merece esse tipo de coisa, né? Não, e assim, esse discurso de vocês da imprensa já é algo batido no futebol, né? Exato. O Abel Ferreira faz a mesma coisa no Palmeiras. Pois é, isso é normal. O Gabigol, enquanto capitão do Flamengo ontem, tem o dever de fazer isso mesmo, blindar o elenco, blindar o time. Mas foi o que você falou, né? Ele não chegou a negar
que tem algum problema. Então, para quem assistiu ali a entrevista, viu ela completa, o Eric Faria, o repórter, insiste, mas tem algum problema? Tem problema vocês da imprensa e tal. Então, acho que é do jogo. O Eric fez ali da forma que tinha que ter sido mesmo, e o Gabigol tentou defender, blindar o elenco da forma que a gente já costuma ver no Brasil, muitas vezes passando a parcela de culpa para a imprensa, que estaria inventando, que estaria falando coisa demais. E é bom a gente frisar que o Eric tem uma relação muito boa com o Gabigol. Sim. Não foi ali, não foi pro lado pessoal, não, pelo contrário. Porque o Eric foi um dos jornalistas que divulgaram que havia um problema interno entre os jogadores, mas ele não citou nomes. Agora, duas situações, né? O Roger Flores e o Caio Ribeiro, eles mencionaram há um tempo atrás sobre você dar fala pro jogador. Sim. Se você fizer um bate-papo, botar os jogadores aqui para mencionar sobre a imprensa, é lógico que eles vão falar, porque assim, ali eles têm família, tem parente, tem amigos, tem filhos, tem esposa, tem mãe, tem pai, tem avô, tem... Isso, quando é mencionado sobre a índole do jogador, principalmente, se a gente está aqui comentando sobre o jogo, a gente está falando sobre o aspecto que a gente está lendo, não no pessoal, a gente está vendo a parte técnica do assunto. E quando pega no pessoal, e aí eu me coloco dentro desse aspecto, eu recebi uma crítica há um tempo atrás, quando eu jogava, e aquilo me magoou muito. E eu não via programa esportivo, para exatamente não me magoar. E quem me passou essa informação foi meu sogro, que ele estava na casa dele assistindo um programa de televisão e o cara entrou dentro da casa dele para falar mal de mim. Naquele momento, ele ficou muito magoado. E até hoje ele vai ao estádio às vezes para xingar o fulano, para tentar agredir verbalmente a pessoa. E eu estive com a pessoa, não vou falar o nome porque não fica legal. Então assim, dar voz ao jogador foi exatamente o que aconteceu. O Eric, ele fez uma pergunta, a pergunta ela foi muito, acho que até informal, sobre a nova era, que quando ele bota ali, não concordo sobre a nova era, foi buscando sobre o jogo. Isso. Lembrando o jogo do Atlético Mineiro, que o Flamengo teve uma reviravolta, que o momento não era bom. O Flamengo tem um momento bom até hoje? Não. Até hoje, o Flamengo não tem um momento bom. Todas as decisões o Flamengo jogou e não conseguiu conquistar. Essa parte do torcedor junto com o jogador, ela está ainda em equilíbrio, não está em sintonia da melhor forma. Né? Sim, claro. O torcedor ainda está em dúvida sobre o que o Flamengo pode vir a apresentar. A pergunta do Eric foi sobre a nova era. Vamos mudar a chave? Será que agora vai engrenar? Seria isso. Sim. A resposta veio com porque já vem com essa... semana, né? Não é dele, mas de todo mundo batendo em cima dele, dizendo que tem problema, que tem ele, que ele não fala com o fulano, com o outro, que tem problema dentro do ambiente, por isso que não está tendo resultado. E aí ele quis tentar minimizar de uma forma para expressar para o torcedor que ali não tem problema. Sim. Então assim, vamos ver de acordo com o tempo o que vai acontecer. É isso. Isso que a gente vai querer ver, a postura do próprio time, porque quando está vencendo, venceu e foi legal, maravilhoso que todo mundo... Mas quando tem um problema ali, que aí você fala do líder, que é o Everton Ribeiro, de segurar, controlar, calma, vamos falar a mesma língua, aí sim que faz a diferença. O meu aspecto é que eu entendo que ele teve o desabafo ao vivo, porque ao vivo você não pode ter corte. Exatamente. E também saindo do jogo, né? De cabeça quente. Cabeça quente. Exato. Agora ele sabe o que ele fala, porque ele também está sentido de... Porque todo mundo bateu no Gabigol várias vezes. Muito. Que ele tá mal, que ele não sei o quê, tem que tirar ele. Pela disputa com o Pedro. E a torcida vaiou eles várias vezes, disputa com o Pedro tem que ser titular várias vezes. Um ano é a opinião de, o Pedro tem que ser, o Pedro é convocado, ele não é convocado. E o momento do Pedro não é tão bom quanto o do Gabi. Então tem todo um aspecto dentro, emocionalmente, que traz essa fala do jogador, que ele aproveita, agora é o meu momento, ao vivo. Se ele tem corte ali, com certeza não sairia. Sem Se dúvida. você está fazendo a gravação, com certeza não sairia a fala dele. E é importante, Atisson, esse seu relato, porque você esteve no lugar dele. Exatamente. E assim, é uma coisa que eu também sempre prezei sentado nesse banco. Nós que trabalhamos com televisão, com rádio, com rede social, seja lá o que for, nós precisamos ter cuidado
com a forma com que a gente critica um profissional. As críticas, elas têm que ser restritas ao que acontece dentro do jogo. Não dá pra gente chegar aqui e falar, pô, mau caráter, é um cara que não corre, não tá nem aí pro clube. A gente não tem essa informação. E a gente influencia diretamente o torcedor que tá, você que tá aí acompanhando a gente em casa, a gente influencia o seu pensamento de acordo com o que a gente fala. Exatamente. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque tem muitos colegas que muitas vezes se excedem. Sim. E isso é uma coisa muito ruim. É como o diretor antigamente, ele se empolgava com a situação, porque o time às vezes não tinha o resultado, ia lá, fazia um tumulto dentro do próprio ambiente, mandava jogador embora. Imagina, isso não faz parte do... Exatamente. Você tem que ter o equilíbrio, você tem que palavra entender e respeitar o próximo. Eu tenho minha opinião. Se a minha opinião ela é de acordo com o que você concorda ou não, tem todo o direito. Eu também acho. Qual é o problema de eu pensar de uma forma e você pensar de outra forma? Eu não posso brigar contigo por causa disso. Eu tenho que entender e respeitar. Eu não posso chegar lá e fazer com a rede social e xingar te humilhar. É só a minha opinião. Pode estar certo ou errado, você concordar ou não. Cada faz um parte. pensa de uma maneira, né? E faz parte, só que você tem que respeitar, acima de tudo, o ser humano, a família, as pessoas que estão ouvindo, os amigos. A gente tem que entender que a gente é formador de opinião. Exatamente. A gente não está aqui para criticar e humilhar nenhum ser humano. A gente está aqui para passar informação. Melhor para o telespectador que está em casa nos assistindo. É isso aí, Atilson. Isso é muito importante. Antes da gente continuar falando mais sobre os times do Rio de Janeiro, a gente tem algumas reclamações, né, ontem. E é um assunto chato, esse assunto de arbitragem, cara. Vou ser muito sincero com você. Eu não gosto de falar, não. Tivemos basicamente 2 reclamações, né? Essa, primeiro, os jogadores ficaram do Fluminense em cima do árbitro, do Klaus, para uma possível expulsão do Gabigol, que já tinha um cartão amarelo. E aí ele faz a falta no Manuel. Vai repetir aí o lance. Eu vou ser muito sincero com vocês. Para mim é uma falta de jogo, não configurou agressão. O Manuel está no campo de defesa. Eu, particularmente, não achei que era uma falta para segundo cartão amarelo. Aí, ó, tá aí na tela. O Manuel toca a bola, ele faz uma falta de jogo. Eu não sei se vocês compartilham dessa opinião. Também acho, e acho que o Manuel só valorizou porque sabia que o Gabigol já estava amarelado, então realmente queria provocar uma expulsão do Gabigol nesse lance de marcação no ataque. Só que o Gabigol ontem correu risco, né? Sim. Já falava antes do programa, não nesse lance aí, mas naquele lance lá na área do Fluminense, em que ele novamente simula tentando arranjar um pênalti, ele poderia ter sido expulso. Mas especificamente nesse lance aí, não achei para segundo amarelo não, achei uma falta normal de jogo, como você falou. É isso aí. Segue o jogo, né, Tirso? Falta normal, ele tenta ali achar a bola, o Manuel toca rápido e ele acaba atingindo ali. Não foi uma agressão. Exato. Foi uma tentada de tomada de bola, né? Não foi uma agressão. Na passada acontece. Sim, acontece. Acontece no jogo. Aí não foi falta para cartão. Segundo lance que nós temos aí, o pisão do Samuel Xavier no Gerson. Esse lance eu nem tinha visto. Eu só fui ver hoje de manhã. E assim, da mesma maneira que eu falei aqui nesse programa sobre a possível expulsão do Gabigol no primeiro jogo, aqui contigo. Também foi um pisão do Gabigol no Ganso, que para mim deveria ter sido expulso, não foi. Aí o Samuel também deveria ter sido expulso e não foi. No meu ponto de vista. Não sei o que vocês acham. Ele já tinha cartão amarelo? Não. Não, o Samuel não então tinha. Era para cartão amarelo. Se não tem cartão amarelo ali, ele tinha que tomar cartão amarelo. Mesmo com a ideia de deixar a perna. Lembra que nós falamos exatamente isso que o Gabigol fez lá atrás, foi com o Ganso. Foi com o Ganso. Com o Ganso, que ele deixa a perna lá e deixa esticada. Isso. Porque quando você sente ali a situação, sabe que o cara tá ali, toca, você já dá uma levantada. Exatamente. E ali ele continua deixando o pé esticado para exatamente agredir assim, e acertar o Gerson. Então ali, se ele não tem cartão amarelo. Se ele tivesse cartão amarelo, segundo amarelo e vermelho. É uma coisa que me chamou a atenção no gestual do Samuel Xavier, que diferentemente do Gabigol, há 2 semanas, depois do lance, ele ainda abaixa, faz assim no Gerson e depois sai para jogar. Olha, ele abaixa como se fosse... Eita! Tipo, desculpa, né? Alguma coisa assim. Isso talvez conte a favor dele na hora de você julgar uma intenção ou não de ter feito, entendeu? O Gabi, há 2 semanas, ele pisa no Ganso. Eu tinha uns jogadores que eu conhecia, rapaz. Malandragem, eles né? davam os carrinhos lá e tal. Depois desculpa. E depois, não, tranquilo, foi nada. Foi nada, sei que mas isso aí pro árbitro conta, né? Conta nada. Eu tenho, assim, a minha opinião, eu acho que ele, depois que ele pisa, ele ainda dá mais um pisão, mas... Mas tu iria de vermelho direto? Cara, eu acho que não seria nenhum absurdo, no meu entendimento, ele expulsar. Perfeito. Mas um amarelo também
Eu acho que caberia um amarelo. O argumento do Atirson me convenceu tipo assim, também que porra, não foi uma agressão de fato, tipo, né? Ele não fez pra... O problema é que esse lance, ali na hora, muita gente não vê, amarelo, o VAR não chama, né? Exato. Então, não, assim, exatamente. Se o árbitro não viu ali na hora, ou chama pra dar o vermelho, ou não dá nada. Pra mim seria cartão amarelo. Mas convenhamos também, esse assunto de arbitragem é chato pra caramba. E não mudaria nada. Exato. O Klaus ontem, pra mim, eu vou dizer aqui, eu acho que foi uma das melhores arbitragens dos últimos Fla-Flus que a gente teve. A do Klaus ontem foi muito bem. E hoje, é claro, a gente quer saber do torcedor da rua. Quem é que tá feliz? Quem é que tá triste? E quem foi dar um rolé pelo Rio de Janeiro foi o nosso João Gabriel Vidal. Esse aí tá brilhando mais do que o sol. Bota na tela aí o Vidal na rua, vai. Pode? Pode passar. Valeu. Deu Flamengo. O Flamengo se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil, venceu o Fluminense por 2-0 e agora a gente quer saber dos torcedores o que eles acharam dessa classificação. Rio de Janeiro amanheceu rubro-negro. Você já encontrou algum amigo tricolor por aí? Encontrei um ali no bar ali agora, triste pra caramba. Você gostou do jogo? Gostei, claro. 2-0. E agora, o dinizismo? Rapaz, a gente vai mais pelo lado o lado esquerdo ali tá tudo machucado, né? E a gente não tem elenco grande, né? Com qualidade. O time titular total, perfeito, mas machucou, complica. Maravilhosa, já era esperado. Flamengo atropelando o Fluminense. E vem cá, você tem alguma amiga tricolor? Quer mandar algum recado pra ela? Tenho. Esquece, acabou esse negócio de Fluminense pegar o Flamengo, esquece. Você veio de Santa Catarina pro Rio pra ver o jogo e vai voltar triste com Flusão? Porra, triste demais, cara. A gente foi no Maraca ontem, a família, vemos aí em 15 pessoas, a família toda. E infelizmente, cara, não saímos com a vitória. Quer mandar um recado pros flamenguistas, dizer que vai ter volta? Livre? Não, de jeito nenhum. Já tem a família toda aqui pra pegar no nosso pé, tá tudo certo já. Achei um rubro-negro aqui que tá comendo um pastel na feira aqui maravilhosa. Eu quero perguntar pra ele o seguinte: o que tá mais gostoso, esse pastel ou a vitória do Flamengo em cima do Fluminense? O pastel tá mais gostoso porque a vitória já era esperada. Mas já foi, a gente não comemora a vitória em cima do Fluminense, o pensamento já contra o Vasco. A gente estava engasgado com esses caras há muito tempo, então eles ganharam a gente no Carioca e quando valia de verdade, aí você viu o que aconteceu, a camisa, né? O peso da camisa, né? E fica o recadinho pros tricolor, que zombaram e debocharam da gente. Talvez ano que vem vocês consigam arrumar alguma coisa. Outro patamar. Tá aí, material maravilhoso do João Vidal. Parabéns, Vidal. Excelente, mais um material, um produto Vidal, muito tá bom. Brilhando, Vidal. Tá brilhando esse rapaz. Bom, a gente vai pro intervalo rapidinho e daqui a pouco vamos já esquentar a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Você que tá em casa vai rapidinho no banheiro, mas volta logo, porque daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui com os donos da bola. De volta com mais dos Donos da Bola para você aqui na tela da Band, você que está no YouTube também, da Band TV Rio. Deixa o seu like aí na nossa live, comenta aí o que você está achando do programa, porque agora é o momento de falar do líder do Campeonato Brasileiro de 2023, o Botafogo, o glorioso. E olha, parece Igor Dorileu e Atirson, e para mim, eu já vou até dar minha opinião, compreensível que o Luiz Castro vai poupar para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Mais um jogo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, porque na terça-feira tem Sul-Americana, altitude contra a LDU. Vocês fariam o mesmo? Faria, porque a sequência de jogos do Botafogo tem sido muito pesada, né? Jogou com o César Valerro lá no Peru na quinta-feira, aí viajou, só chegou aqui na sexta-noite, domingo já entrou com o time titular contra o América Mineiro, venceu, quarta já teve um jogo de mata-mata contra o Atlético, o time titular de novo, e agora contra o Atlético Paranaense de novo pelo Campeonato Brasileiro, eu pouparia sim, porque terça-feira vai ter o jogo mais decisivo aí dessa fase de grupos da Sul-Americana, que é contra a LDU na altitude de Quito.
Então vai ser um jogo desgastante, o Botafogo não pode perder se quiser passar em primeiro. E quando você faz o planejamento de pontos ali no Campeonato Brasileiro, o dirigente, o departamento de futebol pega, e olha esse jogo do Atlético Paranaense fora de casa, claro que você nunca quer perder. Sim. Mas é uma partida que você já planeja, talvez aqui a gente vai buscar um empate, alguma coisa assim. Então, eu acho que a decisão mais acertada para esse momento é poupar mesmo, dar um respiro para terça-feira o time estar inteiro para a partida decisiva contra a LDU. Falando fisiologicamente, é normal, né? Que você tenha esse desgaste. E aí entra a equipe técnica do clube, entender e avaliar os jogadores que estão tendo mais desgaste. Quais são os jogadores que correm mais? Que tem mais intensidade dentro do jogo? Mais minutos que também, pode vir a ter uma lesão futuramente. E aí você vai preparando esses atletas, segurando dentro de acordo com o adversário. É lógico que ele pode poupar 1 ou 2 jogadores, tipo Júnior Santos, que vem atuando direto, jogou 90 minutos praticamente. É um cara que tem aquela explosão o tempo todo. Então, é um jogador que você tem que pensar. Tem jogador à altura para substituir ele quando ele tiver uma lesão? Então, é melhor você segurar um jogo e pensar já no próximo, dar uma semana cheia para você trabalhar, descansar, recuperar. Então, assim, você tendo um elenco que você consiga fazer isso, principalmente no jogo contra a Entro, que o Igor falou, que é interessante, que é o planejamento de pontuação. Pontos corridos você pode recuperar daqui para frente. Não significa que você vai chegar lá e vai... Não pode ganhar. Sim. Até porque... O Botafogo chegou lá e venceu 2-0 e depois tomou a revirada. Mas pode. Então, assim, é uma situação que eu acho que, dependendo do seu elenco, quais são as peças importantes que pode vir a atuar, não pode modificar os 11. Algo que ele não faz, pelo menos, até agora não fez. Aí vai descer muito, é natural que você perca muito a intensidade do jogo. Você mexer 3, 4 peças, tranquilo que você mexe de acordo com o seu potencial. Aí você analisa, né, dentro do teu corpo de trabalho, que é a estrutura que o Botafogo tem para avaliar os atletas. E outra, Flávio, o Atlético Paranaense também deve ir com um time misto porque joga pela Libertadores na terça-feira. Então, time misto com time misto. Vai dar jogo. Dar jogo. Você, Dorileu, que sabe tudo de Botafogo, o torcedor tá confiante? Pro jogo de sábado? Não, tá confiante pra temporada. Eu acho que sim. Né? Apesar da eliminação, o Botafogo caiu atirando, né? Caiu, eu gostei da sua definição. Jogou bem na... Isso, cara. Ele tá parafraseando aí, eu não sei quem. Mas se o torcedor está confiante, está alegre, bota na tela aí pra gente. Bota na tela aí. A irmã do Neymar deu entrevista ao canal do TF, Thiago Franklin, inclusive, um abraço pra ele. Olha, eu posso tentar trazer o Neymar para o Botafogo, posso tentar muito, seria uma felicidade enorme para mim. Posso tentar ter uma conversinha com calma com ele. Uma forcinha maior, eu tenho. E aí, Dorileu, cabe o Neymar nesse time? Tem qual time o Neymar não cabe no Brasil? Não, já fingindo essa pergunta, já... Tem que disputar a vaga com o Eduardo ali ou com o Vitor Sá, né? Né? No ponto esquerda, no meio campo, vamos ver. De repente, se chegar, tem que trabalhar aí pra entrar na rotação do Luiz Castro, né? Isso aí. Quem sabe um dia o Neymar não venha jogar no Brasil. Botafogo, quem sabe, pode ser um destino, de acordo com a Rafaela, que é botafoguense. A gente vai pro break, mas antes do intervalo, tem aquele quadro que você gosta muito, que é o Rio na Rede. Então, fica aí, curte o Rio na Rede. Daqui a pouco a gente está de volta com mais dos Donos da Bola aqui para vocês. Fala, galera, mais um Rio na Rede chegando aqui na tela da Band. E a produção tomou conta disso aqui hoje. E ao meu lado ele, o nosso produtor Thales Teixeira. A gente vai falar dos vídeos. Tudo bem, meu irmão? Parceiro? Tudo ótimo. Melhor agora. É isso, os vídeos que viralizaram na internet nessa semana, agora aqui no nosso quadro. Ô Thales, a vida não tá nada fácil pros jogadores do Arsenal, né? Os caras sentiram o gostinho do título da Premier League e ficaram no quase. Mas até quando eles estão ganhando de 5-0, alguma coisa acontece. Roda aí. Eu só sei que ele acabou de se levantar. Provavelmente sofreu uma falta, uma lesão, sentiu alguma coisa ali. Nossa e senhora. foi atingido. Nocaute. Aquele direto ou aquele cruzado do Tyson. De repente, né? Já mete aqui, ó. É muito de repente. Mete aqui, substituição. Ô, Vidal, um grande treinador já tinha avisado que a bola pune. Mas isso aqui já é maldade. Ninguém foi punido por ela como esse goleirão aqui, ó. Mas fiquei curioso pra entender esse vídeo. Se você é o goleiro aí, tá nessa situação, o que você faria com o seu zagueiro aí, Vida?
Ah, eu já fui goleiro, mas provavelmente eu ia pagar geral no vestiário, cara. É, eu não já ia fui deixar também, cara. Já fui atacante, goleiro. já fui volante. Fui pivô, atacante, volante e goleiro. Eu não acredito nisso. Não dei certo em nenhuma delas, por isso eu tô aqui hoje. Thales, levar bolada faz parte do jogo, né? Se não quer brincar, não desce pro play, é melhor ir apitar, ser juiz. Foi o que esse cara pensou, olha a reação dele. Ele queimou o cara com o olhar. Com o olhar, né? Fuzilou. Ah lá, fuzilou com o olhar. É a linguagem... Ainda escapou. A linguagem dos olhos. Agora, Vida, você já recebeu uma encarada dessa, uma olhada dessa na sua vida? Não que eu me lembre. Ah, não, já recebi sim. Ah, é? De Mas quem? eu não lembro exatamente. Foram muitas, né? Muitas? Encaradas, né? Porque eu faço constantemente muita besteira. É verdade. Inclusive, nesse momento, o João Nietzsche deve estar me olhando com uma cara tipo essa daqui, entendeu? Bom, Vidal, futebol é cheio de momentos inesperados, não é mesmo, Muitos cara? momentos. Então, isso aqui já aconteceu na sua pelada? Diz aí. Deixa eu ver. Rapaz! Momento romântico. Andorinha mora no coqueiro, bebe água no tambor. Nada desse mundo vai separar o nosso amor. Essa é uma vantagem de ser ruim, porque você nunca entra em campo. Você sempre reserva, não acontece esse tipo de situação. Não, inclusive, eu deixei de ser goleiro porque eu tinha medo da bola. Entendi. Por isso que o professor Henrique me tirou. Eu gostei da música. Gostou dessa trilha? Um negócio meio Julio Iglesias, né? Quer um beijinho? Não? Só um beijo. Sai, cara! Ah, um beijo não faz mal pra ninguém, né? Ah, um beijo não faz mal pra ninguém, né? Bom, tá aí, nesse clima romântico de amor, a gente vai encerrando o nosso Rio na Rede. Deixa eu me despedir do Thales. Opa, valeu, cara. Valeu, Vida. Pô, não vai nem me dar um beijinho? Não, não, agora não, não pode. Televisão, favor, cara, tá cedo ainda, sai. De volta na tela da Band com mais dos donos da bola para falar agora de Vasco da Gama, o gigante da colina, que não vive um bom momento, todo mundo sabe disso. Na minha opinião, o mau momento vivido dentro de campo é muito por conta da falta de um jogador como esse, que foram os meias procurados, de acordo com o dirigente da SAF do Vasco, Paulo Brax, que o Vasco procurou, mas não conseguiu chegar a um acordo com nenhum desses jogadores. O Isco, que estava no Sevilha, inclusive ele e Papo Gomes, o Isco com 19 jogos, Papo Gomes com 28, um fez 3 gols, outro 1 gol, outro 1 assistência e 2 assistências. O Coutinho, que no Aston Villa também não conseguiu render tanto essa temporada, teve algumas lesões, 22 jogos, apenas 1 gol e 1 assistência. O Terans, que é um cara que agrada não só ao Vasco, mas a muitos clubes brasileiros, 25 jogos, 5 gols e 8 assistências. O Coronado do Al Ittihad, que também foi bastante falado aqui no Brasil, não só no Vasco, 33 jogos, 6 gols, 16 assistências. E o Franco Fagundes do Nacional do Uruguai, com 18 jogos, 1 gol e 1 assistência. Eu acredito que muito do insucesso do Vasco dentro de campo passe por isso. Concordam? Concordo muito. Eu, se fosse escolher por um desses aí, ou né, na minha escala, seria o Coutinho primeiro, né? Concordo. Pela identidade do clube e tudo, por conhecer, e é um jogador que tem muito potencial para desenvolver ainda dentro do futebol. E aí o Isco, pô, sem dúvida, cracaço, né, cara? E o Papo Gomes ali, botaria esses 3 na lista ali das minhas preferências. O Terans já não é uma característica tão... De 10, de 10, camisa assim. 10, eu acho que ele é mais ponta, mais de arrancada. Então, assim, não, eu não... Eu escolheria esses 3 aqui, não sei a opinião de vocês. E você, Dorilhão? Qualquer um desses 3 aí tava bom, né? O Paulo Brax... 3 não, tava bom. O Paulo Brax falou que, na entrevista coletiva de terça-feira, né? Ele disse que foi isso, né? Ele acabou errando por mirar alto demais. E aí, quando ele não conseguiu acertar com nenhum desses nomes, os nomes que apareceram disponíveis não agregariam tanto quanto aqueles que já estão no Vasco. Então, no planejamento do futebol, da forma que eles viram, seria possível suprir essa carência de um camisa 10, de um meia de criação, puxando o Alex Teixeira ou adiantando um volante. Eu botaria o Orediano? Não, da esquerda lá, é o menino. Figueiredo? O menino, o canhoto, é... Figueiredo? Não, o Peck? Peck. Eu traria o Peck por dentro. E aí o Paulo Brax admitiu que foi um erro de planejamento. Ele achou que daria para suprir a carência de um 10 com essas peças, mas não deu. E que agora realmente vai atrás. E segundo ele está negociando, o Vasco está negociando com um meio-campo que é chegar,
e jogar. E o nome não vazou até agora. Um nome que o Vasco acertou agora, inclusive já oficializou, foi o Serginho, que estava no Giresunspor. É um jogador pouco conhecido aqui no Brasil, estava lá no futebol turco. Se a gente pegar a carreira do Serginho, também não é um jogador que tenha tantos clubes de destaque, mas é mais uma opção. E aí, de acordo com o que você mesmo falou, Dorileu, do Brax, de não ter contratado um 10 porque ele acreditava que isso não ia influenciar positivamente no grupo, não ia agregar tanta coisa, para ele trazer o Serginho, ele acredita que isso possa acontecer, né? Exatamente. Confesso que eu não acompanho o Campeonato Turco, não vi muito o Serginho jogar, mas pelas características, pelos vídeos, a gente vê que muitas vezes ele atua como jogador de beirada, né? Não é exatamente um camisa 10. Uma outra característica. Mas pisa na área, né? Faz gol, né? Um jogador de beirada que faz gol. O que falta também hoje no Vasco, né? Falta isso, falta outras coisas também. Falta algumas coisas. Igor Dorileu. Valeu, irmão. É o prazer. Alô, Vidal. Alô, Thales. Dá cornetada. Vem pra cá vocês dois. Alô, vem vocês dois aqui pra terminar o programa. Jogos na tela aqui rapidinho. Sábado, 6h30, Atlético Paranaense, Botafogo na Arena da Baixada. Domingo no Maraca, Flu e Bragantino. E segunda, Flamengo e Vasco. Façam suas apostas, porque essa é uma rodada que eu vou te falar, viu? Pode dizer muita coisa, viu? Pode dizer muita coisa. O Fluminense tem que dar uma resposta. O Flamengo tem que se manter nesse bom nível e o Vasco precisa acordar urgentemente para sair lá da zona da confusão, como diria o Luxemburgo. Então, muito obrigado a você que esteve com a gente hoje. Até segunda-feira, já com a presença do GV recuperado aqui no comando dos Donos da Bola. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.